Hoje, estamos analisando um caso que aconteceu no final do século XIX. Então, relaxe enquanto vamos para a Austrália. Em 1899, a Austrália superava a depressão do início da década de 1890, com a confiança e os negócios se recuperando. Grande parte da economia era sustentada pela agricultura, pequenas indústrias e a rede ferroviária, que conectava cidades rurais a grandes centros urbanos e permitia a retomada do comércio e dos negócios. Uma dessas cidades rurais era Broadford, situada às margens do riacho Sunday, a cerca de 70 quilômetros ao norte de Melbourne, atendia fazendas, serrarias e a fábrica de papelão de palha próxima. Entre os moradores havia uma criança brilhante e alegre chamada Olivia Rita Jones, conhecida por todos como Rita. Ela tinha 8 anos e morava com seus avós, Sr. Alfredo e Sra. Elizabeth Temple. Ela já morava com eles há anos, o que facilitava ir à escola. Seus pais viviam em Wyalong, Nova Gales do Sul, onde seu pai era gerente de mineração. O Natal de 1899 havia passado e Broadford seguia tranquila após as festas. Às 11h30 da manhã de terça, 26 de dezembro, Rita foi enviada pela avó para comprar frutas em uma loja a cerca de 800 metros de casa. Rita fez o que lhe foi pedido, caminhou até a loja e comprou as frutas. No caminho de volta, ela encontrou uma jovem chamada Sarah Brace, perto de uma loja que pertencia ao Sr. e à Sra. Clayton. As duas meninas caminharam juntas por um tempo, passando pelo açougue do Doherty e, na ponte do Ribeirão, se despediram e seguiram caminhos diferentes. Às 14h, a Rita ainda não tinha voltado e seus avós começaram a se preocupar. Eles a procuraram conversando com vizinhos e moradores, e o alarme começou a se espalhar na comunidade. Buscas ocorreram enquanto pessoas procuravam em galpões, propriedades abandonadas e no campo próximo. Após horas sem notícias, uma jovem relatou ter visto uma criança parecida com Rita atravessando a ponte. Temores rapidamente surgiram de que a menina pudesse ter caído no riacho Sunday, então foi decidido arrastar o riacho para ver se Rita realmente havia caído ali. Isso seguiu até tarde de terça e retomou cedo na quarta-feira. Apesar dos esforços da polícia e voluntários, nenhum vestígio da criança foi encontrado. Logo ficou evidente que, além de Rita, um homem chamado William Jones, que não tinha parentesco com ela, também havia desaparecido. Ele era empregado do Sr. Doherty. O açougueiro local era novo na região e só morava em Broadford há 2 semanas. Isso, junto ao sumiço repentino de Rita, logo levantou suspeitas. Foi feita uma busca detalhada no quarto dele e nas áreas do Sr. Doherty, mas nada foi achado que explicasse seu sumiço ou o relacionasse à criança desaparecida. Na quinta-feira, 28 de dezembro, os policiais James de Broadford, Wright de Tallarook e Corsi de Kilmore retornaram para revistar mais detalhadamente o açougueiro e o alojamento de William Jones. O lugar onde ele morava foi um hotel com cerca de 30 quartos, mas a maioria estava vazia. Os policiais revistaram todos, mas não encontraram nada. Eles então foram para as dependências externas dos açougueiros, verificando cada canto e área de armazenamento em busca de qualquer sinal da garota desaparecida ou de seus pertences. O último local inspecionado foi um velho galpão de madeira já bem deteriorado, antes usado como galinheiro. O policial Wright viu pela tela de arame uma pilha de feno, com um canto onde o feno estava anormalmente alto. Ele empurrou a porta e entrou. Ao mexer no feno, viu um saco e, dentro dele, estavam os restos queimados da garotinha. Parecia que a criança havia sido assassinada no quintal e depois arrastada até o caldeirão de fervura. Esse grande caldeirão de metal era usado para ferver restos de animais e separar a gordura das partes aproveitáveis. Era um recipiente pesado e fundo, feito para altas temperaturas, que dava um aspecto sombrio à cena. Uma pilha de trapos carbonizados indicava que o assassino tentou queimar o corpo sob o caldeirão de cobre, mas, com medo de ser descoberto e achando o processo lento, tirou o corpo, colocou-o em um saco e escondeu no galinheiro. O saco de frutas que a criança carregava para casa foi encontrado perto do açougue onde o crime ocorreu, no centro da cidade. O proprietário, Sr. Doherty, não morava no local e apenas 2 funcionários trabalhavam lá. Um deles, chamado Sr. Alfred Wilson, que esteve ausente durante o período do assassinato e só retornou naquela manhã. O outro era William Jones, que
que foi descrito como tendo cerca de 1,75 metros de altura, pele clara, cabelos claros, bigode e costeletas longas. Os policiais voltaram ao açougue para ver se havia algo que eles tinham deixado passar, e viram isso. William Jones havia deixado um bilhete no qual ele escreveu apenas: "Fui beber". Após isso, o policial Wright Corsi, junto com alguns civis, partiram a cavalo para procurá-lo. O crime causou grande tristeza e quase paralisou os negócios na cidade. Havia muita simpatia pelos parentes da criança, e a indignação era tão forte contra o assassino que muitos achavam que, se alguém o encontrasse antes da polícia, ele seria linchado. O sargento detetive Whitney, acompanhado pelo policial Woods da delegacia de Kilmore, realizou uma nova busca nas dependências do açougueiro. Eles achavam que a cabeça da criança foi atingida com um cutelo de açougueiro, e após inspeção, o Sr. Doherty notou que um de seus cutelos sumiu da loja. Quando falaram com Alberto Wilson, ele lhes disse que havia encontrado uma faca de açougueiro no quarto de William Jones. Naquele tempo, ele desconhecia a menina desaparecida e o assassinato. Ele levou a faca à loja e a limpou por volta das 4 da tarde, na sexta-feira, 29 de dezembro. Começou a circular um boato de que o suspeito havia sido preso em Wyalong. Uma grande multidão aguardava na estação o retorno dele no trem das 4h10. O boato era falso, mas o tamanho da multidão mostrou o envolvimento e a determinação da comunidade. Que o culpado deveria ser levado à justiça? No sábado, dia 30 de dezembro, foi realizada uma autópsia pelo Dr. Morton. Ele confirmou que a causa da morte foi sufocamento e estrangulamento. No domingo, 31 de dezembro, uma investigação foi aberta pelo legista distrital, Sr. Morrison. A investigação informou que Rita estava morando com os avós para poder frequentar a escola, já que não havia uma escola convenientemente localizada onde seus pais moravam, em Nova Gales do Sul. Foi revelado que ela já havia conversado com o suspeito quando visitou o açougue com sua prima alguns dias antes, e que ele havia perguntado seu nome. Sra. Clark lembrou ter visto um homem acender uma fogueira atrás do açougue em 26 de dezembro. Ela disse que por algum tempo ele ficou andando pelo quintal e que não era alguém que ela já tivesse visto antes. A avó de Rita, Dona Elizabeth Temple, reconheceu o corpo chorando e afirmou que os pedaços de roupa eram da neta. Ela contou que por volta das 11h30 de 26 de dezembro, deu moedas para Rita comprar frutas. Ela disse que era uma tarefa simples que Rita já fizera várias vezes, mas a menina nunca voltou. Sarah Brace, de 12 anos, disse ao inquérito que viu Rita perto da loja de Clayton pouco antes do meio-dia, em 26 de dezembro, e juntas elas passaram pelo açougue do Doherty e depois seguiram em direção à Ponte do Ribeirão antes de seguirem em caminhos diferentes. Sarah disse que percebeu um homem saindo do açougue, vestido com um casaco azul. Ela lembrou que ele falou com alguém, mas não prestou atenção nem reconheceu. Neste momento, o inquérito foi adiado para que mais informações pudessem ser coletadas. O funeral da menina de 8 anos, Rita Jones, aconteceu no dia seguinte e foi muito concorrido. As crianças da escola dominical marcharam até o cemitério e 6 colegas de Rita, todos de branco, carregaram o caixão. A cerimônia, conduzida pelo reverendo Campbell, foi solene e comovente, com muitos presentes tentando conter as emoções, enquanto persistiam boatos sobre William Jones. Ele teria trabalhado antes na fazenda do Sr. Arthur Mason em Prospect Hill e acreditava-se que era de Queensland. Há também relatos de que ele foi visto entre Beveridge e Craigieburn, embora esses avistamentos nunca tenham sido confirmados. A incerteza só aumentava o desconforto na região. William Jones foi preso em 3 de janeiro de 1900, em Quinton, a cerca de 64 quilômetros de Broadford. Ele negou ter assassinado a garotinha e afirmou que, após ler no jornal que era suspeito do crime, ele foi à delegacia de manhã para limpar seu nome. Segundo ele, não havia nenhum policial de plantão, então ele foi embora e mais tarde foi preso na cidade enquanto tentava encontrar um guarda. Ele foi levado à delegacia de polícia de Broadford sob escolta e apresentado ao legista Harold Morrison, que ordenou sua detenção. Em 19 de janeiro foi trazido de volta para Broadford. Quando o inquérito foi retomado, o Sr. Gurner representou a acusação, enquanto o Sr. Kelly atuou na defesa. O inquérito durou o dia todo e 33 testemunhas prestaram depoimentos. O Dr. Morton declarou que realizou a autópsia e, em sua opinião, a morte foi causada por asfixia.
Mas devido ao corpo muito decomposto e queimado, ele não pôde dizer como isso ocorreu. Ele afirmou acreditar que ocorreu a agressão antes do assassinato. Um homem chamado Thomas Arnold também deu seu depoimento. Ele disse que viu o Sr. Jones sair da loja do Sr. Doherty por volta das 12h30 da tarde do dia 26 de dezembro e parecia que ele estava esperando por alguém. Arabella Clark, que morava do outro lado do riacho do açougue, contou que no dia fatídico viu um homem levar um cavalo ao hotel por volta das 8 horas. Ela disse que por volta de 13h30 ou 14, H viu o mesmo homem perto do galpão da fervura. E ela percebeu que estava saindo fumaça da chaminé. Ela disse que depois disso viu o homem ir em direção ao hotel e voltar, e novamente começou a sair fumaça da chaminé. Quando perguntaram o que o homem estava vestindo, ela respondeu que ele usava roupas semelhantes às descritas como pertencentes ao Sr. Jones. Ela disse que nunca tinha visto o homem antes e que ele foi a única pessoa que viu atrás do açougue naquele dia. Outra testemunha era Rose Jones, de 10 anos. Prima de Rita, ela disse que se lembrava de ter ido ao açougue de Doherty com Rita na quinta-feira antes do Natal. Ela disse ao inquérito que William Jones as atendeu, chamou Rita de menininha bonita e sorriu para ela. Uma senhora chamada Emma Wright foi a próxima a depor. Ela disse que viu um homem vestido como o Sr. Jones perto da casa dela no dia 26 de dezembro. Ela disse que uma charrete passou, um homem desceu e olhou para baixo. Ela disse que achou isso muito estranho, então perguntou a ele o que ele queria. Mas ele apenas foi embora, dizendo que buscava um cavalo para a defesa. O Sr. Kelly chamou várias testemunhas. A testemunha Ellen Allen afirmou sobre o dia 26 de dezembro. Ela saiu de casa entre 12 horas e 30 e 13 horas para buscar os filhos que brincavam na rua. Ela disse que, ao passar pelo açougue de Doherty, viu um jovem de cabelos escuros olhando pela janela. Ela disse que ele ficou assustado e recuou ao vê-la. Ao ser questionada se o homem era William Jones, ela afirmou que tinha certeza de que não era o Sr. Jones. Após os depoimentos das testemunhas, o júri se retirou para decidir o veredito. Eles voltaram após 45 minutos, afirmando que consideravam William Robert Jones culpado pelo assassinato de Rita Jones. Ele foi levado a julgamento nas sessões criminais em Melbourne. O julgamento começou na segunda-feira, 19 de fevereiro. Diante do Sr. Juiz Hodges, o Sr. Finglerson representou a acusação e o Sr. Brano Loglan representou a defesa. Perguntaram a William Jones como se declarava e ele respondeu: "Não sou culpado, senhor." A acusação convocou várias testemunhas do inquérito anterior para depor novamente. Eles mostraram uma linha do tempo clara dos últimos passos da criança e do período provável do crime. Eles também destacaram que William Jones havia deixado abruptamente o emprego e a cidade logo após o assassinato de Rita Jones. Uma ação que, segundo eles argumentaram, estava longe de ser coincidência e apontava fortemente para sua culpa. Embora a promotoria tenha apresentado uma cadeia de eventos aparentemente coerente, a defesa insistiu que grande parte dela se baseava em suposições e não em provas. Em suas declarações iniciais, o Sr. O'Loughlin lembrou ao júri da responsabilidade de decidir sobre a culpa ou inocência do réu. Ele disse a eles que não havia nenhuma prova direta e afirmou que tudo o que foi apresentado pela promotoria era indireto e inteiramente circunstancial. Em seguida, ele os lembrou de que provas desse tipo eram as mais difíceis que um júri poderia ser chamado a avaliar e exigiam muita atenção olhando para o júri. O Sr. O'Loughlin disse que a primeira questão que eles deveriam considerar era a conduta do réu após saber que estava sendo acusado desse crime terrível, e relembrando ao tribunal o depoimento dado pelo sargento Beck, que havia levado William Jones sob custódia, o Sr. O'Loughlin enfatizou que William Jones havia se comportado exatamente como um homem inocente se comportaria. Ele foi à delegacia após ler no jornal que era suspeito, mas não encontrou nenhum policial de plantão. Ele saiu apenas para ser abordado pelo sargento, que perguntou seu nome e imediatamente o prendeu. O advogado de defesa também destacou as liberdades excessivas da polícia ao solicitar que as testemunhas identificassem o réu. Eles relataram como o Sr. Jones foi colocado na cela, e as testemunhas foram então informadas pela polícia de que haviam prendido um homem que acreditavam ser o assassino. O Sr. Jones foi então levado à frente dessas possíveis testemunhas, para que pudessem se convencer de que ele era o homem que haviam visto no dia 26 de dezembro.
Ele disse ao júri que uma identificação obtida dessa maneira era extremamente pouco confiável e que todo o caso se baseava em nada mais do que um conjunto de suspeitas. A senhora Ellen Allen, que havia prestado depoimento no inquérito, afirmou novamente que o homem que ela viu olhando pela janela da loja do açougueiro tinha cabelo escuro, bigode e parecia ser visivelmente mais jovem do que o réu, William Jones. Ela disse ao tribunal que tinha certeza de que o Sr. Jones não era o homem que ela viu. Vários açougueiros de diferentes partes do país que já haviam empregado William Jones também prestaram depoimento em defesa dele. Eles explicaram que ele tinha o hábito de deixar os empregos de repente, especialmente quando estava sob efeito de bebida alcoólica. Sr. Blackett, o analista do governo, foi a próxima testemunha. Ele disse ao tribunal que examinou as roupas do Sr. Jones e não encontrou manchas de sangue nem qualquer outra marca incriminadora. Ele disse que também analisou o cutelo supostamente usado no ataque. Apesar de encontrar cabelos nele, não conseguiu saber se eram humanos. William Jones testemunhou em sua própria defesa, relatando seus movimentos no dia em questão e nos dias que se seguiram. Ele disse que na manhã do dia 26 de dezembro havia entregue carne em hotéis locais antes de retornar ao açougue. Ele disse que ficou lá até seu colega Alfred Wilson chegar. Olhando diretamente para o juiz, ele disse que comprou um pouco de whisky. Então, depois que o Sr. Wilson saiu da loja, ele bebeu um pouco e subiu para dormir, até por volta das 10 horas. Ao acordar, bebeu mais whisky e retornou ao hotel do Keene, onde entregara a carne pela manhã. Ele disse que depois retornou ao açougue e encontrou uma porta dos fundos aberta. Ele disse que a fechou e voltou ao hotel do Keene, onde ficou até anoitecer. E depois de tomar mais uísque, ele acabou voltando ao açougue e foi dormir. Quando perguntado sobre seus movimentos no dia seguinte, ele disse que se sentiu mal pela manhã, então juntou seus pertences e deixou Broadford. Ele explicou que parou em vários hotéis ao longo da estrada procurando trabalho, mas não encontrou nenhum e acabou conseguindo um emprego em uma fazenda. Ele disse que enquanto estava lá, ouviu sobre o assassinato e soube que era suspeito. Ele contou que, ao ouvir isso, foi à delegacia na manhã seguinte para se entregar e limpar seu nome. Ele afirmou que não sabia nada sobre o assassinato e não se lembrava de ter visto a garotinha, Rita Jones. Após a acusação e defesa apresentarem seus casos ao júri, o juiz Sr. Justiça Hodges resumiu o processo e o júri se retirou às 3h20 para deliberar. Eles retornaram às 4h15 e pediram permissão para visitar o local do crime. Foram feitos então os preparativos para que eles viajassem até Broadford, na manhã seguinte. O júri chegou de trem e inspecionou as dependências anexas ao açougue onde o assassinato havia ocorrido. 10 deles foram até a residência da Sra. Clark, enquanto 2 membros do júri foram até o galpão de fervura para testar se era possível identificar alguém à distância. A Sra. Clark afirmou em tribunal que, em 26 de dezembro, viu um homem atrás do açougue usando as roupas descritas como de William Jones. No galpão, os 2 homens trocaram de casaco e um deles foi até o hotel Broadfoot. Os que estavam na casa da Sra. Clark notaram que poderiam facilmente reconhecê-lo e ao casaco que usava. O júri também analisou a vitrine do açougue, onde a Sra. Allen disse ter visto um homem. Eles então retornaram a Melbourne e ao Tribunal Criminal, onde analisaram as evidências. Depois eles voltaram e avisaram ao juiz que tinham um veredito. Eles declararam William Robert Jones culpado de assassinato. Ao ser questionado, o Sr. Jones olhou à frente e afirmou: "Sou inocente. É tudo o que tenho a dizer." O Sr. Juiz Hodges então o sentenciou à morte. A sentença foi apelada, mas sem novas provas, esse recurso foi rejeitado. Em 26 de março de 1900, William Robert Jones foi enforcado. E quando lhe perguntaram se tinha alguma palavra final, ele respondeu: "Eu perdoo a todos. Isso é tudo o que tenho a dizer." Ele foi então enforcado. Ele sempre afirmou ser inocente do crime. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.